Olá! Hoje, segunda-feira, 29 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 a 14. Depois pula para o 30, e aí passa ao capítulo 16 e vai do versículo 5 ao versículo 13. A primeira leitura de hoje descreve o momento em que o trono de Davi está ameaçado, né? E ele vive ali um momento até de tentar escapar de algumas situações que poderiam vir a fazer com que ele perdesse o trono. E o que chama a atenção nessa primeira leitura é a sensibilidade de Davi ao reconhecer que o que ele estava vivendo ali naquele momento era fruto do seu pecado. A ameaça ao trono do rei, que era ele, bem como a maldição feita pelo parente de Saul. Se você pegar a palavra, você vai perceber que ali há uma forte ameaça ao trono do rei Davi, e também um parente de Saul, ao encontrá-lo no meio do caminho, começa a amaldiçoá-lo, de modo que um dos seus homens diz assim: ó meu rei Davi, né? O senhor quer que eu vá lá e corte a cabeça dele? E Davi diz: não. Isso é permissão de Deus. Isso é fruto e consequência dos meus atos, né? Então, Davi aqui ele é sensível ao reconhecer que tudo que ele estava vivendo naquele momento era fruto do pecado dele, das suas más escolhas, né? E nós, em inúmeras vezes, nos perguntamos, diante de algumas situações que a gente vive: por que eu? Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí a pergunta que nós cristãos devemos fazer de fato é: por que não eu? Por que não comigo? Será que a gente para pensar nas consequências naturais das nossas más escolhas? Aqui eu quero falar de uma coisa muito importante que se chama o jugo hereditário. O jugo hereditário, ele consiste na herança espiritual que nós vamos herdando dos nossos antepassados. De modo que, por exemplo, os meus pecados geram consequência na minha vida, mas podem gerar consequência também na vida das minhas filhas, na vida das minhas netas. Porque o nosso pecado, todo pecado, meu e seu, todo pecado, venial ou mortal, ele tem uma consequência. E ainda que ele seja perdoado, porque o Senhor tem pressa em nos perdoar, ele tem uma consequência. E será que a gente para diante das adversidades da vida, diante das situações difíceis da vida, a gente pergunta: por que eu? Por que comigo? Mas será que a gente para para perguntar assim: peraí, quais as consequências naturais dos meus pecados? Porque isso não é um castigo pela parte de Deus, mas tão somente uma consequência natural dos atos que nós cometemos. Lembra que eu citei dias atrás a questão do doce de leite?
que eu adoro doce de leite, mas doce de leite é o quê? Açúcar, inflama meu corpo, eu fico com o rosto vermelho, eu fico com rinite alérgica, inchado. Então, mas o doce de leite é muito bom, mas ele tem uma consequência. Quando eu como ele ali, eu tenho ali, alguns segundos de prazer momentâneo ali no paladar, assim como o pecado, Mas alguns dias de rinite alérgica, de coceira na pele do rosto. Então, assim, não é diferente com os nossos pecados. Deus perdoa o meu pecado, mas Ele permite que eu viva a consequência natural do cometimento do meu pecado. E Ele nunca nos enganou. Ele nos alerta diariamente. O salário do pecado é a morte. Portanto, se o salário do meu pecado é a morte, isso quer dizer que o mínimo que o pecado faz em mim é me adoecer. Quer seja fisicamente, quer seja sobretudo espiritualmente. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você. O salário do nosso pecado é a morte. Então, a consequência natural dos nossos pecados é, no mínimo, o padecimento espiritual e físico. Isso não quer dizer que toda doença é consequência natural do pecado. Não é isso. Ou que toda situação difícil é a consequência natural dos nossos pecados. Mas quando a gente se sentir vítima da nossa circunstância, quando a gente se sentir assim injustiçado pela vida e por Deus, pensemos nisso também. Peraí, mas eu quero a misericórdia de Deus. Mas se eu tiver um olhar de justiça para comigo, será que de fato eu não mereço passar por situações difíceis? E quando há aí uma permissão de Deus, há também uma pedagogia de amadurecimento. Porque nós só amadurecemos na crise. O ser humano não cresce se não passar por situações difíceis. O homem, a mulher, não amadurece se não passar por situações que lhe provem esse amadurecimento. Sem dificuldades, nós nos tornamos criaturas mimadas, que não admitimos, que não toleramos o desconforto de uma situação difícil. Com uma criança é assim. Quando a gente vai criar os nossos filhos, se a gente só fala sim, se a gente só facilita, a consequência natural é um adulto que não sabe conviver com o não. É um adulto que, diante de uma frustração, sucumbe. Parece que o mundo acabou, que a vida acabou. Na verdade, apenas uma frustração que está lidando na vida adulta porque foi privado na vida de criança, na infância, na adolescência. Comigo e contigo não é diferente. Para que a gente amadureça humanamente, para que a gente amadureça espiritualmente, o Senhor vai permitir que nós passemos por situações difíceis. Mas é também docilidade, sensibilidade ao agir concreto do Espírito Santo, entender que por vezes o padecimento e o sofrimento é tão somente a consequência natural das nossas escolhas. E se padecemos e sofremos, é porque se prova que por vezes escolhemos mal, cometemos erros. E isso faz com que a gente amadureça. Isso faz com que a gente perceba como a gente precisa e deve se emendar. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, conta a história de um homem possuído por um espírito impuro que vivia num cemitério, e eu quero só ler o versículo 4. O versículo 4 para a gente partilhar aqui de modo muito objetivo e assertivo acerca do evangelho de hoje. Narrando como era esse homem, que vai ao encontro de Jesus
e ele é possuído por um espírito impuro. Versículo 4 diz assim: muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. E ninguém era capaz de dominá-lo. Aqui é o que eu quero dizer. Jesus não somente expulsa o demônio do corpo deste homem, ele muda a vida deste homem. Porque nosso Senhor é capaz de tudo. Nosso Senhor é capaz de tudo e nada é mais capaz do que nosso Senhor. Aquele homem, nada era capaz de dominá-lo. Ninguém era capaz de dominá-lo. Era algemado, quebrava a algema. Era acorrentado, quebrava as correntes. Mas ele se encontrou com o Onipotente, aquele que de fato é, e porque é, pode tudo. Então, foi curado, foi liberto. Por quê? Porque nosso Senhor é capaz de tudo e nada é mais capaz do que nosso Senhor. Repita isso onde você estiver. Meu Senhor é capaz de tudo e nada é mais capaz do que o meu Senhor. Reparem no versículo 19 da palavra. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem, depois que foi liberto, Jesus manda, né? Na verdade, era a legião, né? Os espíritos, eles se identificam naquele momento do diálogo com Jesus como legião e pedem que Jesus não mande eles, pede para ficar por ali, pede para eles serem mandados para a manada de porco que tem ali perto. E Jesus manda para a manada de porco e os porcos se atiram no precipício e morrem afogados no mar. Essa história se espalha, a fama de Jesus vai aumentando, o assombro acerca da pessoa de Jesus vai aumentando, né? E o homem quer seguir Jesus, o homem curado e liberto quer seguir Jesus, e Jesus diz assim, ó: não permite, e diz: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Penso ser esta a missão de cada um de nós. Penso ser esta missão a que Jesus confiou a mim e a você neste momento de nossa vida. Ser instrumento de conversão para os nossos, por meio do nosso testemunho de conversão. Foi isso que aquele homem fez. Testemunhou para os dele, porque Jesus mandou. A nossa casa, o nosso lar, é o nosso primeiro terreno missionário. O nosso trabalho é também o nosso terreno missionário. Jesus manda para aquele homem o que Jesus está mandando para mim e para você. Vai para junto dos teus e anuncia a misericórdia de Deus. A minha misericórdia. Como? Por meio do teu testemunho. Conta para eles o que o Senhor fez por ti. Perceba. É a minha missão. É a tua missão. Ser instrumento de conversão para os nossos. Por meio do nosso testemunho de conversão. A tua conversão atrairá os corações, seduzirá os corações dos teus para Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.